Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, muito bom mais uma vez estar com a igreja do Senhor, como disse a irmã Beth, não é minha, não é sua, é do Senhor, e graças a Deus por sermos do Senhor. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos. Delegaram, resolveram aí o ventilador. Agora vamos ouvir a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 1. Os irmãos sabem, quem esteve domingo na igreja e não perdeu o privilégio de estar domingo na igreja. Estivemos vendo do versículo 1 ao versículo 11 de Marcos. Os irmãos sabem que iniciamos a exposição neste livro, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. E foi feita uma introdução, quem é Marcos, quem escreveu o livro, a data mais ou menos. Foi feito também a exposição sobre a legitimação, do ministério de Cristo. E a gente viu os motivos por que o seu ministério é legítimo, E hoje a gente vai ver apenas a tentação de Jesus, que Marcos traz apenas 2 versículos. Como os irmãos sabem, Marcos é um evangelho sinótico que precisa ver conjuntamente com quem? Com Mateus e com Lucas, Então, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos que precisam ser vistos conjuntamente. Os irmãos viram também, domingo, que cada evangelho foi escrito também por uma pessoa diferente para um público diferente, certo? Marcos traz apenas 2 versículos, mas é claro que a gente vai ficar atento também ao que disse Mateus e ao que disse Lucas. Então, Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13, acerca da tentação de Jesus. Nosso tema de hoje, a tentação de Jesus. Como eu disse, Marcos é muito breve, muitas vezes no seu evangelho, e por isso ele traz aqui apenas 2 versículos, mas tem muita coisa para ver no chão. Se não der tempo, a gente vai até meia-noite. Marcos capítulo 1, do 12 ao 13, diz assim: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Amém? Pai, pedimos, assim como pediu a irmã Beth, que o teu Santo Espírito intervenha. Venha nesse momento iluminar minha mente, me usar, iluminar a mente e o coração dos amados irmãos. A tua palavra, Senhor, seja falada aos nossos ouvidos. A tua igreja seja edificada. E assim como é a vontade do Espírito Santo e a vontade de Jesus, o Pai seja glorificado. Te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o evangelista Marcos, nos primeiros 11 versículos que já vimos domingo passado, fala sobre 2 pontos importantes, Falou acerca da credenciais de Jesus e a sua preparação para o início do seu ministério. E o ministério de Cristo, como a gente viu domingo passado, ele foi legitimado pelas Escrituras, porque as Escrituras já anunciavam o que ia de acontecer, quem era o Messias, o que é que o Messias ia fazer, As Escrituras já anunciavam, o Antigo Testamento já anunciava, o Pai anunciou, É legítimo porque João Batista foi aquele, como disse a irmã Beth, que anunciou, mas ele era como um holofote. Os irmãos lembram da palavra holofote de quinta-feira no estudo aqui do Espírito Santo, que ele apenas anunciava, e quando Jesus chega, ele sai de cena, porque ele sabe que ele é aquele que batiza com água para arrependimento, mas vem aquele que é antes dele, depois dele, que ele não é digno nem de desatar a sua sandália, ele não é digno nem de fazer um serviço disso como escravo para esse Senhor, e esse é quem batiza com o Espírito Santo.
e com fogo, como diz a palavra dele. Então, a gente viu que o ministério dele é legitimado porque o Pai mesmo anunciou, os profetas anunciaram, o João Batista anunciou, é legitimado pelos próprios feitos de Jesus e pelo Pai. Contudo, antes de Jesus começar efetivamente o seu ministério, ele foi conduzido, como lemos nessa noite, pelo Espírito ao deserto para vencer o diabo. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus veio para destruir as obras de Satanás. E vejamos alguns pontos. Como eu disse a você, temos alguns pontos, mas vou tentar ser breve acerca da tentação de Jesus. E observe comigo a ocasião. Em que ocasião Jesus é tentado? Em que ocasião você pode ser tentado? Pense bem sobre isso. Veja, o texto diz, no versículo 12: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. E eu quero observar com você a ocasião. Em que ocasião Jesus Cristo é tentado? Em que ocasião eu e você pode ser tentado? E o texto diz, e logo. Essa expressão aqui, e logo, no original, que Marcos traz 41 vezes no seu livro, nos mostra que não houve nenhum intervalo entre a glória do batismo, que foi o que aconteceu antes desse e logo. Aconteceu o batismo de Jesus Cristo, onde Jesus está ali se identificando conosco como 100% homem, sendo batizado por João Batista. A Bíblia diz que o Espírito Santo desce como forma de pomba sobre ele. A Bíblia diz que abre os céus e uma voz sai do céu, que é a voz do Pai, dizendo que se agrada do seu Filho, testificando que é seu Filho. Jesus sai de um momento, irmãos, cheio do Espírito Santo. Jesus sai de um momento que ele está muito, que ele foi conhecido naquele momento como Filho de Deus. Então, Marcos está querendo nos mostrar que e logo, ou seja, não teve aqui nenhum intervalo entre esse momento glorioso do seu batismo e a dureza da sua tentação. Jesus de repente sai do sorriso aprovador do Pai para as ciladas do maligno. Jesus sai da água do batismo para o fogo da tentação. Jesus passa imediatamente da glória do batismo para a prova da tentação. Isso aqui mais uma vez me lembra a história que eu sempre conto do irmão Marivaldo. Já contei aqui na igreja que o irmão passou a manhã todinha comemorando. Me lembra aí o que foi, irmão? Estava comendo bode, cantando loucura. Passou a manhã todinha dando um culto ao Senhor na sua casa. A manhã todinha comendo bode, cantando louvores com violão, né? Tinha um irmão de fora que é um dos seus patrões. E a gente passou aquela manhã dedicando ao Senhor, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor. E por um momento o irmão Marivaldo disse: vou ali levar o homem ali no julgar. O irmão Marivaldo sai, quando chegar no julgar é assaltado e é tomado a sua moto. Jesus sai de um momento onde o Espírito Santo desce, enche-o do Espírito Santo em sua plenitude, onde ele está sendo capacitado ali, como a gente viu quinta-feira no estudo bíblico, onde ele está sendo preparado, capacitado, sendo cheio do Espírito Santo para iniciar o seu ministério. Jesus é comprovada a voz do céu, que testifica ali que é o Filho de Deus, que é o Filho amado do Pai. E Jesus em seguida vai para onde? É tentado no deserto. A gente não vê nenhum intervalo entre essa glória de antes e agora a dureza da tentação. Os irmãos estão entendendo? Às vezes tem pessoas que dizem: rapaz, eu entrei na igreja e parece que o negócio piorou, né? Ou então às vezes acontece o contrário. Estamos tão bem na igreja e não vigiamos, não oramos, não lemos a Bíblia, porque achamos que estamos bem na igreja, estamos bem na nossa caminhada e não vamos ser tentados. Estamos enganados.
né? Então, meus irmãos, a vida cristã não é uma colônia de férias, mas a vida cristã é um campo de batalha. O fato de sermos filhos de Deus, de quando cremos em Jesus, termos nos tornado filhos de Deus, irmãos, não nos isenta das provas. Veja que quem deixa a igreja por causa de prova está enganado. Quem deixa Deus por causa de prova está enganado. Quem deixa a reunião dos santos por causa de prova, por causa de luta, está enganado. O próprio Jesus, o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, aquele que se identificou conosco como sendo verdadeiramente homem, com a única diferença, e glória a Deus por isso, que não pecou, ele sai desse momento glorioso e vai ser tentado no deserto. Então a vida cristã não é uma colônia de férias, é um campo de batalhas. Jesus, quando chama os apóstolos, lá no Mateus capítulo 10, ele chama já dizendo: eu vou enviar vocês para meio de quê? De lobos. Vocês serão odiados só por causa do meu nome. Somos odiados só por sermos cristãos. Somos odiados só por dizermos estamos seguindo a Cristo. Somos odiados por conta disso. Então o fato de sermos filhos de Deus, isso já nos ensina nesta noite, não nos isenta das provas, mas às vezes nos empurra para o centro dessas provas. A plenitude do Espírito e o agrado do Pai não são garantias de uma vida fácil, nem um salvo-conduto para a comodidade. Lembra que eu falei que às vezes alguns fazem o contrário? Entram na comodidade, já entreguei a vida a Jesus Cristo, está tudo bom. Esquece que aquele que diz: vinde a mim que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Esquece que ele diz: aprendei também de mim, que eu sou. Ou seja, ele nos chama para a conversão, ele nos faz um convite para caminhar, para entregar nossas vidas a ele, mas ele diz também que temos que caminhar também com ele, né? Então não é só levantar as mãos, precisamos também caminhar. E glória a Deus que, como o estudo de quinta-feira, irmãos, nos ensinou aqui acerca do Espírito Santo, falava que tanto ele está conosco na conversão, como ele está conosco em toda a nossa caminhada. O Espírito Santo esteve com Jesus aí no batismo, para iniciar o seu ministério, mas o Espírito Santo esteve com Jesus na tentação, o Espírito Santo esteve com Jesus em todo o seu ministério, em toda a sua vida. Em vez da unção do Espírito e o agrado do Pai o levar para uma vida de glória palaciana, o levou para o deserto da tentação. Muitas vezes, a vontade do Espírito de Deus nos conduzirá, como conduziu a Jesus, para os lugares que nós precisamos ir. Às vezes é necessário, irmãos, passarmos por algumas provas. Às vezes é necessário passarmos por algumas lutas. Botem isso na cabeça de vocês, acalme o coração de vocês, saibam que esse necessário existe uma garantia mais ainda de que Ele estará conosco. Muitas vezes a vontade do Espírito de Deus nos conduzirá, como conduziu a Jesus, para os lugares que nós precisamos ir, muito embora eles pareçam ser lugares perigosos. Mas Senhor, como é que o Senhor permite uma coisa dessa comigo, né? Mas esses lugares são o palco das nossas maiores vitórias. Uma vez, né, eu contando algumas das minhas lutas, e uma pessoa disse: como seria, né, eu apenas ficar dizendo aqui a vocês: confie em Deus, Deus está com vocês, se eu não tiver também experiência de que eu tive também provas, em lutas, em tentações, e eu aprendi, tive experiência com Deus, né? Quem foi que Jó disse? Eu te conhecia de ouvir, agora meus olhos te veem. Então muitas vezes o Espírito de Deus vai nos levar para onde a gente precisa realmente estar.
A tentação, é preciso também saber que a tentação não foi um acidente, mas um apontamento. No Jordão, ali no batismo, o Pai testificou a seu respeito e ficou provado que Jesus era o Filho de Deus. Mas no deserto, ele foi tentado para provar que era o homem perfeito. Amém? Ele foi levado para lá para provar que era o homem perfeito. Ele identificou-se como o homem a quem veio salvar. Mas no deserto ele provou que podia salvar o homem, porque ali triunfou sobre o diabo. Então, primeira coisa nessa noite é a ocasião. Não pense que por você estar bem espiritualmente, por você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ora, que canta, que louva, que prega, que está na igreja, já se batizou, é membro, isso e aquele outro, está cheia de Deus, não pense que você não vai passar pela luta ou pela prova. Segunda coisa, observe o agente que leva Jesus à tentação. Será que foi os desejos de Jesus que levou ele à tentação? Não. Veja o agente. Versículo 12. Depois de sabermos e logo, mostrando para a gente em que momento foi, né? Em que ocasião foi, depois de um momento de glória, foi logo para um momento de tentação. E logo, aí o texto nos diz agora quem é o agente. O Espírito o impeliu para o deserto. O Espírito Santo foi quem impeliu Jesus a ir ao deserto para ser tentado. Foi o Espírito Santo quem o impeliu. Podemos substituir aqui essa palavra impeliu por encher. Ou seja, o Espírito Santo encheu, né, com uma grande urgência. O Espírito Santo, além de encher, ele moveu Jesus para o deserto. Aqui não devemos com isso pensar que Jesus estava relutando, mas que Jesus estava, na verdade, irmãos, intensamente determinado a ir em consonância com a direção do Espírito. Um teólogo chamado Thompson, ele diz que o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus como uma pomba, lá no Jordão, alguns versículos antes, né? Agora é o mesmo Espírito que o impele para o deserto, com o impulso de um leão, na força das asas de uma águia para ser tentado. O propósito dessa batalha espiritual era para que Jesus não apenas tivesse a natureza humana, mas que para Jesus também ter a experiência humana. Por isso, meus irmãos, quando fala de experiência humana, Hebreus diz o seguinte: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Convinha que ele passasse por essa experiência de tentação, de luta, de sofrimento, para que ele conhecesse, meus irmãos, para que ele se tornasse semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, naquilo que Jesus sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Os irmãos estão entendendo? Ele sabe o que eu e o que você passa. E ele é poderoso para conhecer, para saber o que fazer para nos socorrer. É poderoso para socorrer os que são tentados. Foi ele tentado em todas as coisas, a Bíblia diz, a nossa semelhança. E a mesma palavra diz, mas sem pecado. Aí sabe o que é que diz o texto? Acheguemo-nos, ou seja, se achegue a ele, irmãos. Acheguemos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou, para quem nesse momento aqui, quem sabe esteja passando por alguma luta,
alguma provação, se achegue a Ele, para que Ele lhe socorra nesse momento. É importante também observar que a iniciativa da tentação foi do próprio Deus. A iniciativa aqui da tentação foi do próprio Deus. Não é propriamente Satanás quem está atacando Jesus. Aqui percebe-se que é Jesus quem está invadindo o seu território. Jesus é quem está empurrando as portas do inferno. Jesus está entrando na casa do valente, como fala em Marcos 3:27. Um teólogo chamado Adolfo Coelho diz que o reino de Deus não pode vir a não ser com confronto, pois não penetra em espaço sem dono. Ou seja, sabemos que existe o reino das trevas, existe aqueles que Satanás está sendo dono, está sendo pai, e Jesus entra, porque o reino de Deus não pode vir a não ser com confronto. Então essa tentação, ela foi iniciativa do próprio Deus. Essa tentação não foi arranjada por Satanás, mas aponta pelo próprio Espírito de Deus, como já lemos. Jesus é guiado ao deserto não por uma força maligna, não é uma força maligna que está levando Jesus ao deserto, mas ele está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Se o diabo pudesse ter escapado daquele combate, certamente ele faria. E ali no deserto foi lavrado o que? A sua derrota. A iniciativa dessa tentação, portanto, não foi de Satanás, mas do Espírito Santo. A tentação de Jesus fazia parte do plano e propósito de Deus, visto que antes de Jesus iniciar seu ministério, ele precisava apresentar a credencial de um vencedor. A tentação de Jesus não procedia de dentro dele, de dentro de sua mente. Jesus em tudo foi semelhante a nós, o texto diz, exceto no pecado. Já nós, irmãos, quando somos tentados, a Bíblia diz que somos tentados por causa da nossa cobiça. Tiago 1, 13 ao 14 diz, ninguém, preste atenção, que eu já via crentes, que eu estou dizendo não dessa igreja, eu já vi crentes dizer que estavam sendo tentados por Deus. Ele diz, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Uma vez conversando com uma irmã que adulterou, a irmã disse, pastor, eu caí nisso porque eu estou em ansiedade, ou eu caí nisso porque Deus me permitiu. Eu disse, não. Você caiu nisso porque você caiu na sua própria cobiça. Quando Satanás sussurra em nossos ouvidos uma tentação, um desejo interior nos aguça a dar ouvido a essa tentação. A cobiça dessa forma nos atrai e seduz e nos leva a cair na tentação. Com Cristo não aconteceu assim, pois o incentivo interior ao mal, ou o desejo para cooperar com a voz tentadora, não existe em Cristo. A tentação de Jesus não procedia de Deus, porque Ele a ninguém tenta, nem procedia de dentro dele, porque não tinha pecado pessoal. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado, porque o deserto da prova seria transformado no campo da vitória. Nós não devemos, prestem atenção, procurar a tentação, pensando que ela seja o propósito de Deus para nós. Antes devemos orar, como diz Mateus 6 na oração do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação. Todos os evangelhos mostram que Jesus não procurou a tentação, mas foi conduzido a ela pelo Espírito. Jesus não foi compelido contra a sua vontade. Ele foi conduzido pelo Espírito porque esta era a vontade do Pai.
Então Deus tem um único filho sem pecado, mas tenha cuidado, porque não tem nenhum filho sem tentação. Veja, Deus tem um único filho sem pecado, que é Jesus Cristo, mas não tem nenhum filho, e aqui agora se encaixa nós, que não tenha tentação. Então, meus irmãos, a ocasião é uma ocasião que muitas vezes achamos que não vem, e vem, né? Segundo ponto, o agente aqui em Jesus Cristo está sendo o Espírito que está impelindo ao deserto. Quanto a nós, não procure a tentação, ore para que não caia em tentação. Terceiro lugar, observe comigo acerca do tentador. Versículo 13, Marcos 1, 13. Onde permaneceu 40 dias, quem é que está tentando, sendo tentado por Satanás? Então, Satanás não é um ser mítico e lendário. Já preguei várias vezes sobre isso, eu disse: Satanás é real. Ele não é uma ideia subjetiva, nem uma energia negativa. Ele é um anjo caído, um ser maligno, perverso, assassino, ladrão e mentiroso. Ele é, como diz a Bíblia também, a antiga serpente, o dragão vermelho, o leão que ruge, o destruidor. Ele é o Deus, com D minúsculo, é claro, deste século. Ele é o príncipe da potestade do ar, que a gente escuta lá em Efésios 2. O espírito que atua nos filhos da desobediência. Esse ser maligno age sem trégua, procurando por todos os meios atingir a todas as pessoas, em todos os lugares e em todos os tempos. Seu grande alvo é perseguir o amado Filho de Deus e sua noiva, a igreja. Sua obsessão é frustrar o soberano propósito de Deus. Esse arqui-inimigo foi quem tentou Adão e Eva no jardim e o persuadiu a pecar. Foi ele quem tentou Jesus no deserto, mas quando é tentado Jesus, ele é derrotado. E significa, irmãos, que o primeiro Adão fracassou no jardim, onde tinha tudo, presença de Deus, tinha tudo. Mas o homem que é pecador, ele é tentado no jardim, mas o último Adão, que fala Romanos, que é Jesus Cristo, triunfou aonde? No deserto. O verbo aqui dizendo sendo sentado, descreve uma ação sendo tentado, descreve uma ação contínua, visto que Jesus foi tentado durante os 40 dias. Contínua é que ele tentou durante os 40 dias, e a Bíblia ainda diz em Lucas 4, versículo 13, quando se trata da mesma passagem, diz que quando concluiu ali, que viu a vitória de Jesus, diz que o diabo apartou-se de Jesus até momento oportuno, ou seja, se apartou por um tempo, mas daqui a pouco ele vai agir de novo. O tentador, ele existe. Em quarto lugar, o conteúdo. Observe comigo o conteúdo. Marcos não nos informa acerca do conteúdo da tentação, mas os outros evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas, nos colocam a par de que foram 3 as setas principais do diabo na tentação. A primeira tentação apelou para as necessidades físicas. Jesus estava o quê? Jejuando. O texto diz que havia 40 dias. Quem está jejuando há 40 dias, ele tem uma necessidade física, ele está com fome, e é nessa necessidade que Satanás tem. Satanás propôs a Jesus usar seu próprio poder para satisfazer sua necessidade, ou seja, fazer uma coisa boa de um modo errado, que é satisfazer a fome atendendo à voz do diabo. Tu não está com fome? Então transforma essas pedras em pães. É fazer a vontade do diabo,
é satisfazer a sua fome, o seu eu, fazendo a vontade do diabo. Então Satanás, ele tenta na necessidade física, e tenha cuidado com sua necessidade física. Em segundo lugar, a segunda tentação apelou para o orgulho espiritual. Na primeira tentação, Satanás tentou induzir Jesus a desconfiar da providência de Deus. Na segunda, tentou levá-lo à presunção, à confiança falsa e temerária na proteção divina. Satanás tentou induzir Jesus a pular do pináculo do templo para ser sustentado pelos anjos. Interessante, meus irmãos, é que quando Satanás cita isso a Jesus, ele está citando uma parte de um salmo, mas ele não cita o verso todo, ele cita pela metade. Foi isso que ele fez com Adão e com Eva. Ele não conta toda a história, é verdade. Ele usa a Bíblia, ele cita a Bíblia, mas não cita com a correta interpretação. Satanás tentou induzir Jesus a pular do pináculo do templo para ser sustentado pelos anjos. Satanás torceu o sentido do texto bíblico e omitiu outra parte. Ele usou a Bíblia para tentar Jesus. Então, ele apelou para o orgulho espiritual. Terceiro, a tentação apelou para a ambição e amor ao poder. Ele disse que se Jesus o adorasse, ele poderia dar tudo aquilo a Jesus. Ele apela para a ambição e o amor ao poder. Satanás percebeu que Jesus estava focado no reino de Deus. Então lhe ofereceu um reino sem cruz, desde que Jesus o adorasse. Jesus rebateu fortemente, empunhando a espada do Espírito, citando as Escrituras, dizendo que só Deus é digno de ser adorado. Esse foi o conteúdo. Ele tentou na necessidade física, na parte da vulnerabilidade ali no momento de Jesus homem, com fome. Ele apelou para o orgulho espiritual, ele apelou também para a ambição e amor ao poder. E Jesus, ele já tinha dito, ele já diz lá na frente, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus sabe que veio para fazer a vontade do Pai e sabe que só Deus, só o Pai é digno de ser adorado. Qual foi a circunstância? Observe comigo a circunstância. Em primeiro lugar, quando o texto diz que ele foi tentado e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Quais são as circunstâncias? E aqui a gente observa, em primeiro lugar, o deserto. O deserto para onde Jesus está aqui, meus irmãos, onde ele foi enviado, era mais desconfortável, era mais severo e mais agressivo do que o deserto que a gente vê João Batista falando no versículo 4. Versículo 4 diz que apareceu João Batista no deserto. Mas não é esse deserto que Jesus estava. Jesus estava num deserto mais desconfortável, mais severo e mais agressivo. Era o deserto de Jericó, um lugar solitário, cheio de montanhas e cavernas, de areias escaldantes durante o dia e frio gelado à noite. O deserto era um lugar de desolação e solidão. E os grandes homens, preste atenção, os grandes homens caíram não em lugares ou momentos públicos, mas na arena da solidão e nos bastidores dos lugares secretos. O deserto, meus irmãos, é o lugar das maiores provas e também das maiores vitórias. O deserto é o campo de treinamento de Deus. E tenha cuidado que os grandes homens caíram quando estavam sozinhos. Caíram no deserto. Vou fazer isso, mas ninguém está vendo, é a hora de fazer. Vou deixar de fazer isso porque ninguém está vendo e ninguém vai me cobrar. É como algumas vezes algumas pessoas já disseram: você é crente quando você está em casa sozinho? Você é crente quando você está no banheiro da sua casa?
E o texto nos mostra, um teólogo diz que grandes homens caíram, não em lugares ou momentos públicos, mas na arena da solidão e nos bastidores de lugares secretos. E qual é a circunstância de Jesus? Ele está nesse lugar. Ele está nesse deserto. Em segundo lugar, a permanência no deserto durante 40 dias. Jesus estava ali, olha a circunstância, 40 dias. O número 40, meus irmãos, em vários lugares na Bíblia, é o número da provação. 40 dias, por exemplo, durou o dilúvio. O jejum de Moisés no Sinai durou 40 dias. A caminhada de Elias até o Horebe durou 40 dias. 40 anos Israel permaneceu no deserto. 40 dias agora Jesus é tentado por Satanás no deserto. O texto de Marcos evidencia que Jesus foi tentado durante os 40 dias, o tempo todo. Foi uma tentação sem pausa, sem trégua. O adversário usou todo o seu arsenal, todas as suas armas, todas as suas estratégias para afastar Jesus da sua missão, do seu ministério. Jesus não foi tentado dentro do templo, é uma coisa interessante, nem foi tentado em seu batismo. Mas Jesus é tentado aonde? No deserto. Onde estava cansado, sozinho, com fome e esgotado fisicamente. O diabo sempre procura nos atacar quando estamos vulneráveis, quando estamos passando por estresse físico ou emocional. Em terceiro lugar, a circunstância da solidão. Jesus saiu de um lugar público, onde todos estavam vendo ali seu batismo, cercado de uma multidão, onde viu o céu aberto, experimentou o revestimento do Espírito Santo e ouviu a voz doce do Pai confirmando sua filiação e afeição, e foi compelido a ir para um lugar solitário, onde lhe faltou a doce companhia de um amigo, a palavra encorajadora de alguém na hora da tentação. Jesus sempre teve fome de comunhão com seus discípulos. Ele os designou para estarem com ele. Jesus sempre viveu no meio da multidão. Ele tinha cheio de gente, mas, irmãos, agora está sozinho, mergulhado na mais profunda solidão, onde muitas vezes nos encontramos. Em quarto lugar, da circunstância, era a fome. Jesus orou e jejuou durante 40 dias, segundo Mateus, também Lucas. Suas forças físicas estavam estioladas, seu corpo estava debilitado, seu estômago estava vazio. A fome fazia latejar todo o seu corpo. Os efeitos físicos provocados por um jejum prolongado de 40 dias são indescritíveis. Todo o corpo entra em profunda agonia. A ciência vai dizer que depois de 3 dias, o corpo já começa a ter problemas físicos. Jesus estava com fome, jejuando e orando durante 40 dias. Em quinto lugar, observando aí a circunstância, o texto nos diz que, versículo 13, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com quem? Com as feras. Aquele deserto era um lugar onde viviam hienas, lobos, serpentes, chacais, panteras e leões. William Hendricks diz que a região onde Jesus jejuou e foi tentado continua um cenário de abandono e perigo, um meio ambiente completamente oposto ao paraíso, onde o primeiro Adão foi tentado. Feras perigosas agravavam ainda mais esse tempo de prova. Não apenas no reino espiritual Jesus estava sendo tentado, mas o reino animal também conspirava contra ele. O texto diz que ele estava com as feras. Possivelmente Satanás tentou Jesus pelo medo e urgente desejo de voltar à civilização, de sair do seu jejum, do seu momento de oração. É digno também mencionar que Adão e Eva caíram no jardim.
onde todas as suas necessidades eram supridas e todos os animais eram dóceis. E Jesus triunfou sobre o diabo no deserto, onde todas as suas necessidades não estavam supridas e todos os animais eram feras. Qual era o propósito? Quinto lugar, por que o Espírito Santo impeliu Jesus ao deserto para ser tentado? Em primeiro lugar, Jesus foi tentado para provar sua perfeita humanidade. Como estudamos quinta-feira aqui, Jesus era perfeitamente homem. Ele foi realmente tentado. Suas tentações foram reais. Ele se tornou semelhante a nós em todas as coisas, exceto no pecado. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus não foi tentado para revelar-nos a possibilidade de pecar, mas para provar-nos sua vitória sobre o diabo e o pecado. Jesus foi tentado para provar sua perfeita humanidade. Qual foi o outro propósito? Jesus foi tentado para ser o nosso exemplo. Jesus nos socorre em nossas fraquezas, como já foi falado nessa noite, porque conhece o que passamos e também porque venceu as mesmas tentações que nos assediam. Assim ele pode, irmãos, compadecer de nós. Em terceiro lugar, Jesus foi tentado para derrotar o diabo. Lutamos contra um inimigo, irmãos, que é derrotado, já está derrotado. Jesus já triunfou sobre ele. O Evangelho de Marcos apresenta o rei vitorioso sobre a natureza, apresenta Jesus vitorioso sobre o diabo, apresenta Jesus vitorioso sobre as enfermidades e apresenta Jesus vitorioso sobre a morte. Porque Jesus venceu Satanás, diz Hernando e nós podemos cantar enquanto lutamos e não correr, irmãos. Podemos lutar enquanto lutamos, porque ele já venceu Satanás. Em sexto lugar, observe comigo as armas. Quais são as armas que você usa quando você está sendo tentado? Em primeiro lugar, Jesus usou a oração. A razão da vitória de Jesus estava na sua intimidade com o Pai. O que leva as pessoas à derrota não é a presença do inimigo. Não é a presença do inimigo que leva você à derrota, mas a ausência de Deus. Se estamos na presença do Pai, triunfando sobre o inimigo, se estamos na presença do Pai, triunfamos sobre o inimigo. Jesus transformou o deserto da tentação em jardim da comunhão. A sua arma era a oração. Quando oramos, irmãos, prevalecemos. A segunda arma de Jesus foi o jejum. Jesus iniciou o seu mistério terreno com 40 dias de oração e de jejum. Quando você orou? Quando você jejuou? Quem jejua tem saudade de Deus e nele se deleita. O jejum tira os nossos olhos das outras coisas e nos faz concentrar em Deus. Jejum, meus irmãos, é fome de Deus, é desespero por Deus. O apóstolo Paulo diz que nós comemos e jejuamos para a glória de Deus, que ele diz que tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus. Se comemos e jejuamos para a glória de Deus, qual é a diferença? Né? Alguém poderia perguntar, e qual é a diferença entre comer e jejuar? É que quando comemos, alimentamos-nos do pão da terra. Alimentamos do pão da terra, o símbolo do pão do céu. Mas quando jejuamos, alimentamos-nos do próprio pão do céu. Charles Spurgeon diz que os tempos mais gloriosos vividos pela sua igreja em Londres foram nos períodos que a igreja se dedicou aos períodos de oração e de jejum. Precisamos praticar o jejum, precisamos, quem sabe, participar mais do culto de oração,
E quem sabe deveríamos até ter mais um outro dia ou uma manhã para que os irmãos viessem aqui orar. Em terceiro lugar, a arma de Jesus é a palavra de Deus. Jesus triunfou sobre o diabo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele rebateu todas as tentações com a palavra de Deus. Quando o diabo falava, ele dizia: está escrito. Vivemos hoje o drama do analfabetismo bíblico. Crentes ignorantes são presas fáceis para o diabo. Vivemos ainda o drama da substituição da palavra pelo misticismo secreto. Muitos crentes estão usando armas fabricadas pelo próprio homem, armas carnais, e não aquelas que são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas, como diz 2 Coríntios 10, versículo 4. Em sétimo e último lugar, eu quero observar com você a vitória sobre a tentação. Em primeiro lugar, Jesus venceu a tentação por causa do seu caráter santo. O príncipe deste mundo veio, que é Satanás, mas nada tinha com ele. Um teólogo diz que um homem piedoso é uma poderosa arma nas mãos de Deus. E Jesus venceu a tentação por causa do seu caráter santo. Jesus venceu a tentação, em segundo lugar, por uma resoluta e determinada resistência. A palavra de Deus ensina, meus irmãos, em Tiago 4, 7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não podemos deixar brechas em nossa vida, nem abrigar pecado em nosso coração, se quisermos vencer essa batalha espiritual. Precisamos fechar as brechas e precisamos abandonar os pecados. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em terceiro lugar, Jesus venceu a tentação porque conhecia a palavra de Deus. Satanás venceu Eva no jardim porque torceu a palavra de Deus e ela não se acautelou. Satanás citou a Bíblia para Jesus e novamente ele torceu o texto do Salmo 91. Mas Jesus o retrucou e o venceu, dando a verdadeira interpretação das Escrituras. Por quê? Porque conhecia a palavra de Deus. O diabo, meus irmãos, ele é um mau intérprete das Escrituras. Ele torce a palavra de Deus. E uma coisa que uma vez eu citei no Facebook é que a palavra de Deus na boca do diabo é palavra do diabo e não palavra de Deus. Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus. Em quarto lugar, Jesus resistiu o diabo e foi servido pelos anjos. O ministério dos anjos é algo glorioso na vida de Jesus. Eles anunciaram o seu nascimento, como já foi pregado aqui pela irmã Natália, serviram-no na sua tentação, confortaram-no em sua agonia, e os anjos serviram a Jesus do seu nascimento à sua agonia, da sua agonia à sua ressurreição e até a sua ascensão. Jesus resistiu o diabo e é servido, irmãos, pelos anjos. Alguns teólogos vão dizer que depois que Jesus venceu, certamente os anjos colocaram uma mesa e serviram Jesus. Quero concluir trazendo para nós algumas lições práticas. Em primeiro lugar, todo cristão deve esperar tempos de prova. Não abandone a igreja. Não deixe de orar. Não deixe de estudar a palavra de Deus. Não se assuste com a prova. Todo cristão deve esperar tempos de prova. Deus nos prova. Satanás nos tenta. Satanás busca nos destruir. Agora precisamos ter a convicção que Deus, Ele quer nos edificar. Amém?
todo cristão deve esperar tempos de prova. Segundo lugar, todo cristão deve estar atento aos diversos métodos de Satanás. Ele tem vários métodos, ele tem várias estratégias. Satanás usou diversas estratégias para tentar Jesus. Devemos ficar atentos às ciladas do diabo. Ele conhece os nossos pontos fracos, bem como os nossos pontos fortes. E ele vai tentar tanto nos fracos como também nos fortes. Todo cristão deve estar atento aos diversos métodos de Satanás. Não pense que Satanás está brincando. Quando alguns se apresentam para Deus, lá no início do livro de Jó, também se apresenta Satanás. E Deus diz: por onde andas? E ele diz: ao derredor da terra. E a Bíblia diz que Jesus veio dar vida e vida em abundância. Mas a Bíblia diz que ele veio, Satanás veio matar, roubar e destruir. Diz que ele é mentiroso, é o pai da mentira, é o príncipe da potestade do ar. Ele atua nos filhos da desobediência. Todo cristão deve estar atento aos diversos métodos de Satanás. Em terceiro lugar, todo cristão deve acautelar-se acerca da perseverança de Satanás. Ele tenta, depois da vitória, não pense que ele não vai tentar mais nada. Ele tentou Jesus durante 40 dias. Mesmo depois de derrotado em todas as investidas, voltou com outras armas em outras ocasiões, em outros momentos oportunos, como diz Lucas. Então, todo cristão deve acautelar-se acerca da perseverança. Ele vai perseverar em destruir você, sua família, sua casa, sua fé. Ele vai perseverar. Em quarto lugar, todo cristão precisa estar preparado para os dias de provas. Já foi dito que os dias de prova devemos esperar. Então, se ela vem, devemos estar o quê? Preparados. Todo cristão precisa estar preparado para os dias de prova. Jesus estava cheio do Espírito e foi guiado pelo Espírito. Ele estava se deleitando no amor do Pai e tinha comunhão com o Pai pela oração e jejum. Mas tudo isso não o isentou da tentação. Então Jesus, ele estava preparado. E mesmo preparado, a tentação veio. E todo cristão precisa estar preparado para os dias de provas. Eu fico pensando quando alguém deixa de estar no domingo na casa do Senhor, ou abandona a sua leitura bíblica em casa também, que em casa a gente fala aqui às vezes do culto do dia do Senhor, irmãos, mas nossa caminhada com o Senhor é todos os dias também. Essa caminhada todos os dias não substitui o culto do domingo, a comunhão com os irmãos, mas tudo isso deve existir: a comunhão com os irmãos, o culto no domingo, a oração em casa, a oração aqui na terça, que é na terça, o estudo bíblico em casa, o estudo bíblico aqui na quinta. Devemos participar de todas essas coisas. Quanto mais de Deus, melhor. Quanto mais de Deus, menos de mim. E eu fico pensando, quando a gente se esvazia dessas coisas, quando chegam as lutas, as provas, eu vejo os crentes perdidinhos. Sabe por que estão perdidos? Sabe por que estão desesperados? Porque a prova chegou e não estavam preparados. Precisamos estar preparados. Em quinto lugar, todo cristão deve buscar em Jesus exemplo e socorro na hora das tentações. Jesus foi tentado em todas as coisas, irmãos. Ele é nosso exemplo, a nossa semelhança. Por isso ele pode nos entender quando estamos sendo tentados. Ele nos entende, mas ele também pode nos socorrer. Então todo cristão deve buscar em Jesus exemplo e socorro. Em sexto lugar e penúltimo, todo cristão precisa compreender que Deus não nos permite sermos provados além das nossas forças. Isso acalma o seu coração? Amém. Amém.
Todo cristão precisa compreender isso. Está passando por luta, ou vai passar por luta. Deus não nos permite sermos provados além daquilo que a gente suporta, além das nossas forças. Temos uma gloriosa promessa em relação às tentações. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 10:13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Ele permite uma tentação que não é além das nossas forças, e ainda Ele vai fazer a provisão do livramento, de sorte que a possais suportar. Em outro lugar, e sétimo, todo cristão precisa resistir o diabo. Devemos também seguir a orientação de Jesus, Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O cristão, ele precisa resistir o diabo. E é vigiando e orando. De semelhante modo, Tiago também diz um texto que já foi dito aqui nesta noite: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, versículo 7. Amém, irmãos? Que vocês possam tirar essas lições para a vida de vocês. E quando ela vier, que vocês estejam preparados. E serão certamente, sem dúvida, vitoriosos em Cristo Jesus.